vocês, a gente... Abelão está na coletiva depois de 50 minutos. Diminuam o tamanho da pergunta para a gente poder fazer e vamos começar aí a... Pelo amor de Deus, já começam pedindo para diminuir o tamanho de pergunta. A galera espera 50 minutos e tem que diminuir o tamanho de pergunta ainda. É isso. Vamos lá, coletiva de Abel. Abel, é evidente que ninguém imagina, né, que de repente você poderia sair daqui do Maracanã com uma derrota para um jogo em que eu vi um adversário que veio para cá visivelmente para tentar ver se conseguia o objetivo de uma bola. E conseguiu. Agora, a galera não gostou da atuação do Fluminense mais uma vez. E o time acabou sendo vaiado, você também, mais uma vez, foi hostilizado. Queria que você falasse o que aconteceu, o que houve e qual é o teu sentimento que você sai agora depois desse jogo. Mas o sentimento é um pouquinho diferente do teu. Porque nós tentamos jogar, mas não conseguimos. Essa é a grande verdade. Fala assim, o jogo merecia terminar empatado? Acho que sim. Você vê os números de chance, praticamente nenhuma para eles, nenhuma para nós. Tivemos uma ali com Cano, uma com Calegari, mas assim, não conseguimos conter, apesar que isso era até a chegada no último terço, né, nosso setor defensivo, e ali nós estávamos cortando, né, o último momento deles. Mas nós não conseguimos marcar a transição. Quando eles roubavam a bola, a movimentação do Maurício, do Edenilson, do Pena e daquele garoto que jogou pelo lado esquerdo lá, garoto não, mas ele estreou hoje, muito rápida. Eu não vou cair na tecla do cansaço. Mais uma vez, um jogador no primeiro tempo, eu perco com alguns minutos, depois vai se tentando, você vê, o André ficou por ser essa identidade, mas o Martinelli não conseguia mais. É muito difícil, cara. É muito difícil. Como o meu time não conseguiu jogar, isso é muito ruim para o sentimento do torcedor. Bom, também tem horas que você perde e que o cara aplaude. Hoje não podia aplaudir. Para mim, o jogo deveria terminar empatado, porque os dois times no último terço foram muito, muito mal. Tentamos tudo o que podíamos, não foi possível. Agora, o que eu falei para eles, depois da conquista do Carioca, já são 4 jogos que nós ficamos devendo. Nós temos consciência disso. E temos que começar a rever coisas, botar a mão na consciência, todos nós, né? Eu, em primeiro lugar, que sou eu que escalo, porque por mais que a gente tenha mudado alguma coisa, tal, tá pouco. Você analisa aí algumas partidas de alguns clubes, 6, 7 jogadores diferentes, porque o que está acontecendo nesse momento é desumano. Você vai para o clube amanhã e depois de amanhã você tem um treino sem fazer 48 horas para jogar na terça-feira. Se ganha hoje, estava na liderança. Se ganha terça, acho que fica na liderança, mais ou menos. Não sei bem, que eu não leio. Mas não aconteceu, cara. Então nós temos que se questionar. Não é só a torcida nos questionar. Nós também. Abel, boa noite. Eu queria que você explicasse, final, tá? Abel, porque hoje você voltou naquela formação 3-5-2. Queria que você explicasse por que você voltou com essa formação hoje. E se você acha que o Fluminense tem elenco para jogar 3 competições simultaneamente ao mesmo tempo, né? Olha aqui, sobre ter ou não ter, eu não vou comprometer aquilo que o clube tem como capacidade ou não, porque não sou eu que administro o clube, né? Se o Fluminense está com esse plantel, é aí que vocês têm que analisar se dá ou não dá. Se você lembrar, eu não vou abdicar dos 3 centrais. Nós fomos campeão carioca dessa maneira, né, contra um time também que joga com linha de 3. Ficamos, acho que 9 jogos sem sofrer gol. Então não é por questão de esquema, não.
acho que no momento nós realmente temos que ter consciência que caminho de produção, né? Não estamos conseguindo ver vibração, sabe, aquele time leve, aquele... Tá faltando alguma coisa. Sinceramente, vou tentar descobrir se estão precisando oxigenar de novo, porque terça-feira é jogo contra o time argentino, sabe que é pegado. Tem uns jogadores que vêm numa sequência enorme. Foi o caso do Nino, o caso do André. Nós temos que rever alguma coisa quanto a isso. Abel, 2 questões. Sobre a partida de terça-feira, como que você já está pensando, projetando esse jogo? Você falou do desgaste, do calendário apertado, mas Fluminense aí tentando também se recuperar já na Sul-Americana. Queria que você falasse um pouco sobre essa partida. E também no início do jogo, quando foi falado seu nome, na escalação do Fluminense, a torcida do Inter, que estava em menor público, aplaudiu bastante. Queria que você também falasse sobre isso. Não, isso é só gratidão, cara. É a mesma gratidão que eu tenho ao Inter. Eu tenho o Fluminense, por ser Fluminense de coração. E foram esses 10 clubes que me deram tudo aquilo que eu consegui no futebol até hoje, foram esses 2 clubes. Não falo questão financeira, mas te falo em títulos, te falo em relação humana, em amigos que eu fiz, que eu tenho aqui no Fluminense, que eu tenho lá. Então, não... Isso que você está falando, eu não quero ficar caindo nessa tecla. Está desumano. Entendeu? Hoje eu vi, por exemplo, um pouco, meio tempo, do jogo do Bragantino com São Paulo. Não sei se você assistiu. Então, eu estava no vestiário assistindo. 7, 8 reservas, Bragantino. Bragantino é um clube que está estruturado pra caramba, mas ainda não tem uma camisa de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Flamengo, de um Fluminense. Entrou com 8 reservas em campo contra um grande clube, que é o time que é o São Paulo. Por quê? É porque tem alguma coisa aí nessa semana, terça ou quarta, que eles necessitam ganhar. Se eu soubesse que não ia ganhar um jogo, se fosse, né, pitoniza, soubesse que ia perder o jogo hoje, eu tinha poupado. Porque terça-feira tem que ganhar também, entendeu? E agora? Não, aí, assim, na minha cabeça teria. Isso é uma grande pergunta. Agora, isso aí, o alto comando do clube tem que assumir ou dizer. Você me perguntou, ele me perguntou de plantel, né? O negócio está brabo. Em 6 dias, 3 jogos, 3 noites perdidas de sono viajando. Mas viajando assim, tipo, 2h30 da manhã, saindo da onde estava para chegar às 6, saindo 4 da manhã para chegar às 10. É complicado. Mas está desumano para todo mundo. Abel, só rapidinho, eu queria te perguntar do Marlon, ele que voltou a jogar com você, né, no jogo passado, hoje teve a primeira chance como titular. Queria só que você comentasse essa chance que ele tem ganhado agora e o que você avalia desse jogador. Assim, se você lembra, foi em 2017 ou 2018, eu pedi a contratação do Marlon, depois de um jogo da Copa do Brasil. E, aliás, não era só ele, daquele time do Criciúma, tinha mais 2, 3 jogadores que me interessavam, que eu tive interesse. Então, eu confio plenamente nele. E eu, quando cheguei, o Marlon, o que se falava é que a possibilidade de sair era grande. Tinha estado fora do país, tinha estado em Portugal, sempre clubes interessados nele. E nós tínhamos 4 laterais, né? Ele, o Danilo, o Pineda e o Cristiano. Então, 2 jogadores foram contratados agora, procurei dar chance, procurei ajudar, procurei o melhor para eles. O Marlon me entrou num momento difícil, num jogo difícil, e foi bem a nível de ficar com um nível mental muito bom, muito forte para o jogo. Então, coloquei, tomara que ele se sinta bem e provavelmente será escalado de novo na terça. Abel, só para fechar aqui, ainda voltando ao tema abordado por ela ainda há pouco, você deu a entender que não depende só de você, né? A parte de priorizar uma determinada competição. A gente sabe que todos os clubes vão passar pelo que você está passando, principalmente... Estão passando.
todos eles que têm competições vão passar por isso. Mas cada um tem um objetivo próprio, ou é financeiro, ou é técnico, ou é muito tempo sem ganhar título e tal. Você diz que não depende só de você. Não depende só de você para decidir, para ter decisão final, ou vocês ainda não conversaram sobre isso? Não, nós já conversamos e até agora não chegamos a denominador. Tipo, não tem controvérsia. O que tem é que nós estamos tentando sempre colocar aquilo que é o melhor para a equipe. E vai continuar sendo assim. A não ser que se chegue, a prioridade agora é ser isso e isso. É simples assim, cara. Não tem... a cada jogo, ou escalando certo ou errado, eu estou botando aquilo que eu sinto, que eu converso com o Marquinhos, preparador físico, com o Juliano, fisiologista. Com certeza eu sei que depois desse jogo, eles vão chegar para mim e falar assim, esse não põe. Aí eu não vou pôr. Vou ver a configuração da equipe, como ficaria sem eles. Para ver se a gente tenta alguma coisa diferente, porque não tem mágica, né? Vamos jogar contra um time relativamente novo, mexe muito, muito forte, muita movimentação, e nós temos que entrar preparado, né? Vamos ver o que vai dar. Abel, obrigado. Gente, obrigado. Encerrando a entrevista coletiva do Abel. Eu vou comentar a coletiva de Abel Braga. Pra galera que tá entrando na live, a gente botou isso aí que tava naquela de Abel vai ser demitido, não vai ser demitido, porque tá demorando muito pra vir falar, e por isso que a gente trocou o título aí durante um tempo, já voltamos pro título normal. Mas eu vou fazer alguns comentários sobre a coletiva de Abel Braga que eu fui anotando. Vocês viram aqui que eu tava mexendo no celular, eu tava anotando aqui no celular alguns comentários rápidos, porém tentando ser bem incisivo. São 5 comentários, pegando trechos da entrevista dele. A gente mereceu empatar. Eu ouvi esse discurso quando o Fluminense estava com o Fernando Diniz de treinador. E a gente merecia ganhar por aqueles números. A gente sabe que os números eles mostram muita coisa do jogo, mas eles não servem unicamente para explicar o jogo. Nenhum dos dois teve tantas chances. O Inter teve uma chance na pequena área que o Fluminense não teve, em momento nenhum. Então a gente mereceu empatar é uma frase que eu não gostaria de comemorar de dizer isso. Ou que o meu treinador dissesse. 2. Perdão. Se a gente ganhasse, a gente ficaria na liderança hoje. Se a gente ganhar na terça, acho que a gente fica na liderança. Eu não olhei ainda para saber se a gente fica na liderança. Faz 2 semanas que o Fluminense jogou pela Copa Sul-Americana. Pode esquecer, acontecer ali de ter um lapso na hora. Será que a gente fica na liderança se a gente ganhar? Não, Matheus. É um grupo de 4 que, acompanhando um pouco, a gente já viu isso em alguns outros momentos sobre a Sul-Americana. Me parece, é a segunda ou terceira vez que a gente vê na coletiva algumas coisas que Abel diz sobre a Sul-Americana. Dessa vez ele até falou sobre o União, mas sobre não ter estudado ainda, não ter falado ainda, não saber classificação, que tem me incomodado. E aí isso vai bater lá num outro ponto lá na frente. No 3, ele fala o seguinte, quando tá falando do time e dos motivos do time não tá jogando, não tá rendendo, etc. Ele fala, vou tentar descobrir. E depois ele usa o termo, tem alguma coisa aí que a gente ainda não sabe, que pode ser. Aí ele cita o desgaste e só o desgaste. A tecla do desgaste ela é muito forte, de fato. Fisicamente tá sendo avassalador. Pô, mas tá pros outros times? Tá pros outros times. Mas são poucos times que estão jogando 3 competições. Você tem alguns times que já foram eliminados da Copa do Brasil, por exemplo, outros que não estão em competições internacionais. E dentro desses poucos times, o Fluminense ainda foi um time que foi até finais de Campeonato Carioca, que jogou pré-Libertadores e está jogando Sul-Americana, porque tem times que estão jogando a Libertadores, mas não jogaram a pré, e tem times que estão jogando a Sula, mas que não vieram da pré. Enfim, o Fluminense é o time só atrás do Palmeiras como o time que mais jogou no ano. Então, óbvio que o desgaste é uma tecla muito confortável de ficar se batendo direto, porque é verdade, não é só o desgaste. O Fluminense é um time que produz pouco em campo e não tem ideias novas. Não é só o fato de jogar quarta e domingo, é isso também, mas é o único motivo que parece que Abel fala que no dia 23 de abril, ele usa ainda o termo vou tentar descobrir, tem alguma coisa acontecendo, e a única explicação que ele cita é o desgaste. É muito pouco.
Quarto ponto, se você lembra, fui eu que trouxe o Marlon. Isso aqui é só uma curiosidade, né? A gente lembra, porque toda vez que Abel vai falar de Marlon, ele fala que foi ele que trouxe o Marlon, que ele queria trazer o Barreto também, né? Que tá no Botafogo, que ele queria trazer da época, do Criciúma, etc. Achei interessante dessa parte ele dizer que Marlon deve ser titular na terça-feira. E por último, ele fala sobre priorização, aquilo que eu falei lá no ponto 3, né? No ponto 2, que era sobre ele, me parecia ter um desdém ali a Sul-Americana. Ele diz que ainda não chegaram a um denominador de escolher uma competição. Sendo bem sincero, eu normalmente sou contra esse poupar o time inteiro. Mas o Fluminense não consegue escalar o seu time titular nunca, porque está sempre com um time remendado em campo. Às vezes, faz mais sentido perder um jogo, entre aspas, né? Largar um jogo. E aí, mas só que para fazer isso você precisa deixar para lá uma competição. Por exemplo, voltar o time todo para o Rio de Janeiro e mandar só alguns jogadores lá para Cuiabá. E largar aquele jogo, por exemplo, às vezes faz mais sentido isso, para você ter o time do Fluminense completo e aí, enfim, acabar a desculpa do desgaste, do que você ficar com o time remendado o tempo inteiro. Só que será que é interessante acabar com a desculpa do desgaste? Confesso que não sei.